Bom dia, Ponte! Rapaz, que chuva é essa, viu? Isso aqui é um milagre, porque como bom cearense, quando cai uma chuva dessa, a vontade é estar em casa, embaixo do cobertor, ou pelo menos botar um moletom, né não? Eu já estou com frio aqui, mas estou vendo que alguns irmãos também não botaram moletom ainda. Mas que manhã especial de estarmos reunidos como igreja, podendo adorar ao Senhor, estarmos em comunhão e também ouvir da sua palavra. Eu sei que a chuva vai ser um desafio, talvez ela te atrapalhe com o barulho ou te atrapalhe com goteiras aqui. Então eu já estou vendo que eu vou ser presbiteriamente batizado aqui durante a pregação, né? Ainda bem que nós não temos nenhum problema com os presbiterianos, né? Se fosse batista eu ia estar encharcado, agora aqui, ó, só um pinguinho resolve. Gente, nós estamos caminhando para o final da nossa série de mensagens sobre sabedoria, provérbios, prints de sabedoria, e temos tido, como de costume, a oportunidade de ouvirmos alguns irmãos na fé, irmãos mais maduros, que podem nos inspirar com sabedoria. Então não sei se você lembra quem já passou por aqui, eu não sei se eu vou de trás para frente ou de frente para trás. O primeiro foi o irmão Edilson, foi fazer um exame de rotina e foi direto para a UTI. Ficou curioso? Assiste no YouTube. O segundo foi quem, gente? Quem lembra? Gilberto, irmão Gilberto, também esteve conosco. Tivemos a dona Ieda, depois tivemos a Terezinha, e hoje eu queria convidar, para quem é mais íntimo e próximo como eu, o tio Júnior. Vem para cá, tio Júnior, por favor, recebam com uma salva de palmas. Tio Júnior. Sente aí, tio Júnior, venha sentir um pouco do meu nervosismo a cada semana aqui, saber como é que é. Bom dia, igreja, tudo bem? O pastor está falando da chuva, mas ali fora, quando o pastor Tiago estava orando aqui, disse agradeceu pela chuva, ele disse, não faz isso, ora pedindo para parar, e está com muita goteira. Ei, tio Júnior, domingo que vem é aniversário, né? Verdade. O senhor tem alguma coisa para dizer assim para a turma? Nada a dizer. Tudo será surpresa. Não pode dizer? Não pode dizer, mas será algo muito especial para a gente poder comemorar e agradecer a Deus por esses 5 anos de nossa comunidade. Ei, quem faltar vai ficar com raiva, não vai não? Rapaz, com certeza. Vai depois, se faltar, vai ficar arrependido, viu? Esse lugar vai ficar pequeno. Realmente venha se agradar com aquilo que Deus tem como surpresa para a gente como congregação. Então está marcado aí na agenda, domingo que vem, dia 15, o culto único. Aniversário da Ponte, 5 aninhos. Se você perder, você vai ficar chateado depois e não diga que eu não avisei. Mas tio Júnior, nosso papo aqui não é sobre isso. Nós vamos conversar nesse domingo sobre generosidade. E o senhor é alguém que tem sido um exemplo para as pessoas que caminham com o senhor, com a tia Daisy, sobre esse quesito de um coração bondoso, disponível, pronto. Uma das características que eu vejo de forma muito clara na família de vocês, assim, não tem alguém que não caminhe com vocês, que não tenha uma história para poder contar de quanto foi e experimentou bênção de Deus, através do relacionamento, do cuidado, da hospitalidade. E eu sei que em parte isso é fruto de uma sabedoria que tem a ver com a destreza, a responsabilidade que vocês têm para poder tratar a questão dos recursos, especialmente a questão do recurso financeiro. Então, nosso bate-papo hoje vai ser um pouco em cima disso. O senhor quer compartilhar algum verso de alguma coisa? Muito bem. Eu acho que para falar de generosidade, a gente tem que ver o que é que a Bíblia fala sobre generosidade. No significado bíblico, generosidade é mais do que dar. É um reflexo do caráter de Deus, um ato voluntário e alegre de compartilhar recursos, dinheiro, tempo, atenção, com bondade e desprendimento, reconhecendo que tudo vem de Deus. Então a Bíblia diz que mais bem-aventurado é dado que receber. Então, para você ser generoso, você tem que ter, saber administrar e ser bom mordomo daquilo que Deus tem dado, né? Então, a gente, ao longo da história, eu e a Deise, desde que a gente casou, a gente seguiu uma situação de que a gente assumiu compromissos de gastar 70%. Nosso orçamento é 70% do que entra de recurso. Com isso, a gente consegue ter mais flexibilidade para ser generoso,
e poder investir na obra de Deus. Muito legal. Então essa decisão o senhor tomou com quantos anos? Logo que eu casei, aos 21 anos, casei novo, vou fazer 41 anos de casados, mas foi uma decisão em conjunto com minha esposa, né? Então acho que uma coisa importante até para quem casa, não que os solteiros também não possam seguir e entender que a generosidade é algo precioso de Deus, mas como casamento, como casal, a gente decidiu junto. Muito legal, e é muito legal ver também assim, essa fidelidade aos limites, né? Vocês acabam conseguindo construir uma vida razoavelmente confortável, tanto para poder desfrutar em família, como também ajudar as pessoas, né? Essa métrica dos vamos viver um padrão abaixo para poder se preparar para esses momentos. Mas eu sei que nem tudo são flores, né? E aí eu sei que houveram momentos na sua trajetória e caminhada onde as coisas apertaram. O que aconteceu? É verdade, a gente tem um escritório de apresentação, e teve um momento em 2001, que 2 grandes empresas saíram do nosso escritório. Resolveram colocar equipe própria, CLT, e nós perdemos 60% do faturamento do nosso escritório. E agora? Reunimos a família, com muita transparência, já tínhamos filhos entrando na adolescência, mas como família, como casal, a gente decidiu cortar uma série de despesas para que a gente pudesse manter o nosso compromisso e não afundar em dívidas. E aí eu acho que isso aí é um ponto interessante, Júnior, porque no instinto, muitas vezes nós queremos omitir as coisas. Então, vamos empurrar, vamos fingir que não está acontecendo, quando o momento de dificuldade chegar, vamos tentar driblar isso. O senhor e a tia Deise tomaram uma postura diferente, que foi a transparência, né? Verdade, inclusive com os filhos, né? Eu lembro que uma coisa que a gente cortou foi saída. Se a gente olhar no nosso orçamento, comer na rua é muito caro. Então quando você tem o seu orçamento, você tem suas contas bem planejadas, você consegue ver isso. Então eu lembro que a gente fez um compromisso que a gente não saía mais para comer. Aí tinha um famoso hambúrguer da nossa casa. A gente saía da igreja, fazia aquele... Olha, eu fiquei um chapeiro, viu? Quase que eu abro uma hamburgueria, viu? Fazia um hambúrguer que meus filhos adoravam. Às vezes a gente convidava um amigo ou outro para comer também. Mas tem também aquele lance da lasanha. Por quê? Os filhos começaram a reclamar: pai, mas vem para cá, e os amigos? E aí, filho na adolescência, você precisa que eles interajam. E aí surgiu a lasanha da tia Deise. Você lembra bem? Tive que fazer bariátrica por causa disso. Mas era porque não dava para fazer hambúrguer para todo mundo de uma vez, né? Então, depois da igreja, às vezes, nossa casa tinha 20, 25 jovens. E a lasanha da tia Deise resolvia. Ela fazia a lasanha antes, já deixava preparado, ficava todo mundo ir lá para casa, assistia filme depois da igreja. Tinha uns momentos no sábado, na segunda-feira, às vezes, antes do trabalho do surfista lá de Cristo na beira-mar. Mas era algo que a gente criou porque nossos filhos precisavam interagir com os jovens também. Então, o fato de a gente se recolher para fazer os ajustes financeiros podia proporcionar um certo afastamento. Então, a lasanha da tia Deise também foi super importante para isso. Muito legal. Muitas famílias se perdem porque, na tentativa de ser uma boa família, se desorganizam financeiramente. E eu acho que a sabedoria que o senhor traz para nós é que até nos momentos onde nós precisamos reduzir o nosso orçamento, isso é uma possibilidade de fortalecer ainda mais os vínculos da família, né? Vocês estiveram recentemente agora em Portugal, em férias, né, com a família. Foi impressionante, né? Eu lembrei desse fato. A gente fez uma viagem em família, o meu genro com a esposa, com a minha filha, o meu filho. Teve um dia que a gente estava muito frio. Aí eu passei no supermercado, a gente foi para casa, a gente estava no apartamento alugado. E de repente eu resolvi passei com hambúrguer, pão e lembrar do nosso hambúrguer. Mas na hora que eu comecei a fazer, nossos filhos lembraram na hora. Então aquilo marcou para eles uma forma positiva. Foi um tempo de comunhão que a gente teve à mesa, conversando no frio e comendo aquele hamburgão e lembrando daquela época que a gente teve que fazer adequações. Amém. Então, gente, se você precisar de um dinheirinho emprestado ou comer um hambúrguer, pode procurar o tio Júnior no final do culto. Mas, gente, uma coisa que é importante é o seguinte: acho que toda vez que a gente fala de questão financeira, a gente fala muito de honrar a Deus com aquilo que Deus nos dá, né? A palavra de Deus fala em Provérbios 3, 9 e 10. Honra o Senhor com os teus bens e com a primícia da tua renda,
e se encherão fartamente os teus celeiros, transbordarão de vinhos os teus lagares. Então, você só pode honrar o Senhor se você tiver uma situação financeira equilibrada, porque a gente às vezes acompanha casais, e a maioria das pessoas que têm problema financeiro, elas não são dizimistas, não são fiéis nas ofertas, no dízimo. Por quê? Porque já começa o mês negativo. Então, administre bem os seus bens, para que você possa ser generoso, ofertar ao Senhor e poder ser abençoado por Ele, daquilo que Ele te dá. Amém, amém. Tio Júnior, obrigado. Muito bom, a salva de palmas. Agora é só salada e lanche proteico, viu, tio Júnior? Negócio de lasanha, só lasanha de berinjela aqui, viu? Estou tentando enganar o Heron aqui, gente. O Heron é o personal trainer que... Irmãos, nós vamos meditar hoje, então, sobre este tema, sobre generosidade. E eu queria já fazer um combinado com vocês. Todos os anos, nós temos, como de costume aqui na igreja, ao final de um culto, no início do ano, nós fazemos uma prestação de contas acerca dos nossos recursos. Tudo aquilo que entrou em 2025, tudo aquilo que foi feito com esse recurso, nós não temos nenhum problema em falar sobre dinheiro nessa comunidade. E esse culto hoje, ele vai terminar, nós vamos encerrar a nossa transmissão online e vamos apresentar para a igreja o nosso relatório financeiro. Pode ser que isso se estenda um pouquinho. Você que está nos visitando, não se sinta constrangido, não precisa ir embora, você pode permanecer, não tem problema nenhum, mas hoje nós vamos então seguir assim, teremos nosso tempo de mensagem, teremos uma música, e aí vamos ter um tempo rápido e breve de prestação de contas à luz de 2025. Quero te convidar a ler comigo Provérbios 11, verso 25, você pode abrir a sua Bíblia ou acompanhar no telão o que nós vamos conversar ou vamos partir daqui. A Bíblia diz assim: o generoso prosperará, quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Vamos orar? Pai, nesta manhã gostosa de celebração, de comunhão, desse clima chuvoso, nós queremos submeter ao Senhor o nosso coração. Queremos te pedir que a Tua palavra seja luz para o nosso caminho e que nós, a partir daquilo que já estamos ouvindo, possamos discernir qual é a Tua vontade para as nossas vidas. Quais são as atitudes, as posturas que nós devemos tomar? Quais são as decisões assertivas, sábias, que nós devemos tomar à luz da Tua palavra? Então, que o Senhor nos abençoe aqui nesta manhã, é o que eu te peço em nome de Jesus. E a ponte diz, amém. Falar e usar a palavra generosidade, automaticamente nós já pensamos em dinheiro. E falar de dinheiro na igreja é uma questão muito complicada. Quando nós tocamos nesse assunto, algumas pessoas já se colocam na defensiva pensando assim, chegou o dia onde as pessoas vão me falar ou me pedir dinheiro, né? Esse tema é um tema então muito desafiador, não porque existe campanha, não porque existem desafios financeiros, mas sim porque o dinheiro afeta profundamente as questões do nosso coração. Não é à toa que dinheiro é tratado na narrativa bíblica como uma divindade. A Bíblia diz assim, você não pode servir a dois senhores. E quando ela fala isto, ela está colocando Mamon, a figura econômica, financeira, o objeto materializado no papel ou na moeda, como um Deus. Esse é um terreno, então, minado. E quando nós trazemos esse assunto para o contexto da igreja, ainda aí é que esse negócio fica mais complicado. Por quê? Porque no campo das religiões, de um lado nós temos instituições que ostentam, luxuosas, exuberantes. Nós temos homens da fé que estão enriquecendo, estão ostentando luxo, chamam esse luxo de bênção e trocam orações e profecias por Pix, andam de jatinho em prol da evangelização e condicionam a sua pregação e o seu ensino a um cachê.
No Brasil, até banco gospel já inventaram, e isso é um campo, então, muito difícil, porque quando falamos de dinheiro e tentamos falar disso no ambiente religioso, nós já temos um referencial muito negativo. Muita gente iludida por promessas de rendimento, muita gente estimulada a fazer voto, a comprar objeto ungido, e essas pessoas, elas sofrem tristemente aquilo que nós chamamos de abuso espiritual. Um outro lado desta moeda é o lado das pessoas que não estão mais iludidas, talvez já foram vítimas desse processo, desse golpe gospel, ou talvez por uma questão mais crítica, sempre olharam para esse tipo de universo com uma certa desconfiança. E ao verem todo esse circo e todo esse cerco armado, definem isso como uma justificativa para não se comprometerem. Olha, esse pessoal faz isso, a igreja tal faz aquilo, virou comércio, virou negócio. Eles têm uma avaliação crítica até coerente, mas essa coerência se torna numa justificativa para o não comprometimento dos seus recursos. Eles pensam assim: se a coisa se deturpou porque se tornou muita ostentação, muita luxúria, muito comércio, eu não vou me envolver nisso, e para contribuir para que a coisa não se torne aquilo que não deveria ser, eu ou não me envolvo, ou se vou me envolver numa ideia de caridade. Como se a fé que se perdeu pela ostentação deve ser restaurada a partir da escassez. Então nós temos no universo religioso dois grandes polos: o polo da ostentação e o polo da escassez. Isso gera então um grande desequilíbrio, que contribui para uma saúde de igreja muito fragilizada. Igrejas que recebem recursos de forma demasiada, exploram os seus irmãos, a sua comunidade, e conseguem levantar impérios, elas são comprometidas por escândalos, elas são comprometidas por heresias, por ensinos equivocados, elas são comprometidas por uma falha moral da sua liderança, e igrejas que caminham no campo oposto, no campo da escassez, também são comprometidas. Elas têm dificuldade de ter um ambiente para desenvolver um discipulado, elas têm dificuldade de alguém que se dedique integralmente para, sim, cuidar dos aspectos essenciais da comunidade. Então, esse tipo de polarização, no fim, ele só prejudica o avanço do reino de Deus. A quantidade de recursos que uma igreja tem, presta atenção nisso, não é mais importante do que a forma como esta igreja administra os seus recursos. A preocupação não é o montante, mas sim a forma de governo. E se a forma de governo está segura e garantida, meus irmãos, que estas comunidades prosperem financeiramente, que elas consigam sim levantar montantes financeiros, porque se a questão do governo e da administração do recurso está resolvida, quanto mais recursos essas comunidades tiverem, maior será a oportunidade de abençoar as suas cidades. Então, nós vamos conversar um pouco sobre esse assunto polêmico. Esse assunto que mexe com o nosso bolso, mas não mexe só com o bolso, ele mexe também com o nosso coração. John Wesley tinha uma sabedoria, uma frase, ele dizia assim: toda vez, tão logo que o dinheiro caia em meu bolso, eu busco rapidamente uma forma de tirá-lo dali, para que o mesmo não encontre um caminho para o meu coração. John Wesley tinha essa sabedoria. Curiosamente, em Provérbios, generosidade não começa no bolso, ela começa no coração, na mente e na maneira como nós enxergamos a Deus. E aí, os últimos domingos, alguns irmãos têm me encorajado, mas também têm usado um tom assim, meio de alerta para mim, dizendo assim: pastor, essa série tem sido muita chicotada.
o pessoal está vindo colocar o capacete nessas séries de domingo. Aí eu decidi tentar amenizar um pouco. Então, para tratar desse tema, não na base das chicotadas, eu convidei um amigo aqui para a gente quebrar o gelo, né? Então, que tal falar do tão conhecido Tio Patinhas? O Tio Patinhas tinha uma frase máxima na sua vida. Sabe o que ele dizia? Trabalhei duro por cada centavo e não vou desperdiçar nenhum deles. Quem aqui assistiu o Tio Patinhas? Os demais se arrependam, não tiveram uma boa infância, ainda há tempo. Tio Patinhas é o personagem mais bem sucedido financeiramente da Disney. Tio Patinhas tinha uma relação, não tinha filhos, não tinha esposa. Curioso, né? Curiosamente, a avareza o levou a alguém que não conseguiu constituir família. Interessante. Criava então, esporadicamente, as suas aventuras eram com os seus sobrinhos. E essa relação era uma relação muito, muito curiosa, contraditória e cheia de camadas. Tio Patinhas era tio de Huguinho, Zezinho e Luizinho. Tio Patinhas era alguém extremamente duro, impaciente e pouco afetuoso. Vive reclamando dos meninos, tratando-os como gasto, barulho ou distração. Olha como a questão da generosidade não está no nosso bolso, está no nosso coração. E olha como uma questão de generosidade mal resolvida no nosso coração faz com que nós venhamos a lidar com as questões mais importantes da vida. Ah, isso aqui é gasto. Ah, isso aqui é barulho, isso aqui é problema, isso aqui é distração. Tio Patinhas raramente demonstrava amor com palavras e quase nunca com gestos de carinho. Os sobrinhos, Huguinho, Zezinho, Huguinho, Luizinho, Zezinho, sei lá quem, por sua vez, eles funcionam nessa trama como um freio moral. Eles questionam as suas decisões, eles expõem a dureza do Tio Patinhas, eles frequentemente puxam de volta a humanidade. Em muitas histórias, eles são, com um manual do escoteiro mirim, eles são a consciência do Tio Patinhas. Eles representam a generosidade natural. Eles servem para desmascarar a mesquinhez do Tio Patinhas. Eles servem para lembrar ao Tio Patinhas que existe mais vida do que lucro. Eles provam que a cooperação vence a ganância. No fundo, os sobrinhos do Tio Patinhas são a última ponte entre ele e o mundo real. Eles são a última ponte que trazem este homem, esse pato, à vida, mostrando que a vida gira para além dos cofres. Sem eles, ele seria somente um velho rico e solitário. Com eles, ainda há tensão, mas também há aprendizado, correção e esperança. Então eu gostaria de ser aqui um dos sobrinhos do Tio Patinhas para conversar com você nessa manhã, para que você não se sinta aí tão machucado com os ensinamentos que nós vamos tratar aqui. Não é coincidência, meus irmãos, que pessoas amargas costumam ser avarentas. Da mesma forma que pessoas cheias de gratidão costumam ser generosas. Nós não estamos tratando de bolso, nós estamos tratando de coração. A forma como eu e você estamos lidando com os nossos recursos, aquilo que temos, revela em quem confiamos. O Brasil, ele sofre uma questão envolvendo o sincretismo religioso, idolatria. Existem muitas pessoas que estão querendo e desejando se integrar e fazer parte de uma comunidade de fé, porque no fim, elas não estão buscando a Deus. Elas estão encontrando Deus como meio, para que esse Deus atenda-lhes os seus desejos, os seus anseios, os seus sonhos, supra-lhes para que paguem os seus boletos, tenham as suas contas bancárias bem recheadas. Preste atenção nisso. Idolatria, meus irmãos, não é somente você se prostrar diante de uma imagem.
Idolatria é você também usar Deus, não como fim de todas as coisas, mas como um meio. Para que você possa discernir no seu coração se há alguma raiz de idolatria, preste atenção nisso. A Bíblia ensina o quê? O Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Quando eu e você estamos num lugar onde nós continuamos vivendo a falta de alguma coisa, este lugar é um lugar de idolatria. Porque quando nós estamos diante do Senhor e o Senhor é o nosso fim, de nada nós teremos falta. Então nós estamos muitas vezes tentando viver uma experiência de fé que coloca Deus como um meio e não como um fim. Por isso, a questão aqui não é o quanto eu tenho que dar, ou eu vou contribuir, mas é quem você está se tornando, é entendendo quem Deus é. Se Deus está no meio das suas ambições, das suas transações, você se tornará uma pessoa. Se Deus é o fim de todas as coisas, você será uma pessoa completamente diferente. É uma questão de identidade. Provérbios também nos relembra, Provérbios, quando diz, o generoso prosperará e quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Observe, ele não diz que o rico prosperará, ele não diz que quem guarda prosperará, ele diz que prosperidade está ligado e vinculado à generosidade. A Bíblia não romantiza a generosidade como um impulso emocional e momentâneo. Agora eu fui tocado no meu coração. Muitas vezes nós vemos perfis no Instagram do crente aranha, uma péssima propaganda que eu estou fazendo aqui. Mas o que as pessoas estão tentando fazer? De alguma forma, o objeto ungido, a candomblé que às vezes acontece nos momentos de culto, isso é para despertar o emocional das pessoas, porque a prerrogativa é que se nós não formos afetados emocionalmente, nós não seremos generosos. Essa não é a natureza de Deus. Generosidade na Bíblia não é uma questão de comprometimento emocional. Generosidade na Bíblia é uma questão de uma identidade. Eu sei quem Deus é, eu sei quem eu sou em Deus, porque eu estou em comunhão com o meu Deus, eu acabo me parecendo inevitavelmente com a sua natureza, e se sua natureza é generosa, a minha natureza deve ser generosa também. É uma questão então, que não é romântica, não é emocional, mas sim é alguém que sabe quem é e sabe quem foi chamado a ser. O pastor R.C. Sproul, ele diz isso: nossa teologia molda o nosso comportamento. Se acreditamos que Deus é soberano, suficiente e bom, isso inevitavelmente vai aparecer na maneira como lidamos com os nossos recursos. Em outras palavras, nós podemos trazer muitas justificativas. Eu não sou generoso porque minha vida está bagunçada. Eu não sou generoso porque a igreja virou um comércio. Eu não sou generoso porque as pessoas não precisam disso. Eu não sou generoso porque não dá. Não importa a sua desculpa ou a minha desculpa. O que esse homem de Deus está nos lembrando é que a nossa teologia, ela molda o nosso comportamento. Ou seja, uma teologia pequena, ela vai gerar mãos fechadas. Não é uma questão de recursos, é uma questão de relação com Deus. Eu conheço pessoas que, do ponto de vista de recursos financeiros e materiais, elas são extremamente desprovidas. Mas elas são pessoas extremamente enriquecidas na sua generosidade. Porque elas têm uma comunhão com Deus e essa comunhão transforma a sua natureza. Eu tive a oportunidade de fazer um impacto em uma região próximo ali a Tauá. E curiosamente, o nosso grupo que estava indo pelos distritos, lugares bem assim precários, por conta da seca, esses homens e mulheres que vivem da plantação estavam literalmente passando fome. E nós nos dividimos em grupos para distribuir cestas básicas para essas pessoas. E curiosamente, o meu grupo fez um caminho
que a organização meio que nos perdeu do ponto de vista da rota para levar água e almoço para a gente. Quando deu 2h estávamos nós naquele sol, naquela temperatura, cansados, famintos, com sede, entregando cesta básica na casa dos irmãos. Não demorou muito para o nosso semblante começar a denunciar as nossas necessidades. E como eu fui ministrado por esses irmãos e irmãs, alguns, ao receber a cesta básica, eles recebiam e diziam assim: esperem aqui. Para quê? Porque eu vou cozinhar esse feijão que eu estou recebendo para a gente comer junto. Não tem a ver com recurso material, tem a ver com identidade. Quem entende que Deus reina, não vive com medo da falta. Quem entende que Deus reina, descansa porque confia na sua provisão. Em paz me deito e logo pego no sono. Por quê? Porque eu tenho um Deus que trabalha por mim enquanto eu estou dormindo. Provérbios então nos ensina que prosperidade bíblica não é acumular coisas, mas é viver constantemente debaixo do favor de Deus. E quando isso acontece, paradoxalmente, nós começamos a aprender a repartir. E quando nós vamos repartindo, milagrosamente nós vamos percebendo um Deus que provê recursos. Para quê? Para que sejam retidos? Não, para que sejam ainda mais compartilhados. Então aqui, o tio Patinhas tem uma pergunta para nós. Não sou eu, é o tio Patinhas. Minha vida reflete confiança em Deus? Ou reflete medo do amanhã? Minha vida reflete confiança em Deus? Ou reflete medo do amanhã? Provérbios 19:17 diz: quem trata bem os pobres, empresta ao Senhor, e Ele o recompensará. Esse texto é um texto muito difícil, porque ele pode ser muito bem desvirtuado. Se nós estamos falando em um lugar onde as pessoas estão vendo a fé como moeda, criptomoeda, aí nós entramos num lugar perigoso. Aqui, ó, olha o texto que pode ser usado para enganar a multidão e levantar dinheiro. Está aí um texto. Esse texto não tem esse objetivo. A palavra não tem objetivo de nos manipular. Não tem objetivo de nos tornar ignorantes. A palavra tem o objetivo de nos libertar. Quando nós olhamos para esse texto, a palavra emprestar, ela está tendo uma conotação muito especial nesse ensinamento. Sabe qual é? Não é do ponto de vista de quem sabe fazer conta e de quem quer investir para lucrar. A palavra empréstimo pressupõe, sabe o que, gente? Confiança. Quando você entrega um bem a alguém, dizendo: usa o meu carro, usa aqui isso aqui, você está precisando de um dinheiro, eu te empresto. Você consegue entender? Empréstimo aqui, a palavra empréstimo, não significa relação de ganho. Empréstimo significa relação de confiança. O texto está nos mostrando que muitas vezes a nossa generosidade não está acontecendo, porque no fim nós temos uma crise de confiança com o Senhor. O nosso coração, porque não estamos falando de bolsa, estamos falando de coração. O nosso coração está desesperadamente buscando segurança. E se não encontramos essa segurança em Deus, tentaremos encontrá-la em outras coisas. Controle, dinheiro, status, reconhecimento. Preste atenção nisso, meus irmãos. Muitos de nós estamos nos esquivando da palavra e do pecado avareza, porque nós achamos que a avareza diz respeito a quem tem muito e não contribui. A avareza muitas vezes não é somente amor ao dinheiro a ponto de você querer ter muito. É uma relação de amor ao dinheiro, mas que te subjuga ao medo. O amor ao dinheiro é a raiz de muitos males, é isso que diz a Bíblia. Por que é a raiz de muitos males? Ou somos presos pelo poder que ele promete, ou somos presos pelo medo de perdê-lo.
Então, a questão da avareza, ela não está somente diante de quem tem, não está somente sendo manifesta na abundância. Diante da abundância, as pessoas sofrem a tentação de amar aquilo como um Deus, ou de morrer pensando que podem perder aquilo que conquistaram. Mas no campo da escassez, a avareza também existe. E existem pessoas que, mesmo não tendo o recurso, são fincadas e presas à questão do amor ao dinheiro, e as correntes são o medo. Medo de não ter, medo de perder, medo de depender. Então, mais uma vez, nossa crise agora é uma crise de desconfiança. Provérbios nos mostra que a generosidade é um ato de fé prática. Todas as vezes que eu e você nós somos generosos, em qualquer aspecto, não estou me referindo somente a você contribuir financeiramente, não estou falando somente a questão de dízimos ou ofertas, todas as vezes que nós decidimos gerar um ato generoso para com o outro, nós estamos falando sem palavras, de forma prática e poderosa: Deus cuida de mim. E porque Deus cuida de mim, eu posso cuidar de você. Essa é a mensagem poderosa de um coração generoso. Deus cuida de mim. E porque cuida de mim, eu posso cuidar de você. E qual é a mensagem desastrosa da avareza? É o oposto. Deus não cuida de mim. E porque não cuida de mim, eu não tenho como cuidar de... A pergunta não é quanto eu posso dar, mas sim em quem eu estou confiando o sustento da minha vida. Um outro teólogo muito conhecido, influenciador, com muitas literaturas, G.K. Chesterton, diz: as verdades cristãs não são difíceis de entender. Eu acredito que o que eu estou falando com os irmãos hoje não está sendo difícil de entender. Elas são difíceis, na verdade, de aceitar. A Bíblia é muito clara, meus irmãos: melhor é dar do que reter. Mas a nossa cultura constantemente está nos treinando a pensar o contrário. O mundo está dizendo: guarde para si, proteja-se, assegure-se. A alegria cristã, ela nasce de outra fonte. Melhor é dar do que receber. A alegria cristã, ela nasce da liberdade e não da posse. Pense rapidamente. Como seria o seu casamento se ele fosse balizado pelos princípios da generosidade? Melhor é dar do que receber. Como seria o seu casamento? Muitos casamentos estão indo à falência, não conseguem manifestar: Deus cuida de mim e por isso eu vou cuidar de você. Muitas famílias estão indo à falência porque não são balizados por essa generosidade e não conseguem desfrutar dessa verdade: Deus cuida de mim e agora eu vou cuidar de vocês. Muitos estão vivendo um cenário de muita tristeza dentro de casa porque estão sendo regidos pela avareza e pela mesquinhez. Meus irmãos, essa palavra não é uma palavra sobre dízimos e ofertas, porque na sua casa não tem gasofilácio, não tem momento de oferta, não tem ofertório. Essa palavra é uma palavra sobre generosidade. O que seria da sua vida se o seu coração fosse regido por esses princípios? Quanto mais acreditamos que algo é nosso, mais escravos nos tornamos disso. Uma das coisas que eu gosto de fazer é praticar esporte, e um deles é jogar tênis. Mas como o tênis é um esporte muito assim difícil por causa do dinheirinho, né? Eu só consigo jogar hoje pela graça de Deus. Deus dá umas oportunidades. Tem um condomínio de um irmão que ele tem as quadras e os irmãos jogam tênis lá. E aí eu vou jogar tênis com essas pessoas lá.
tem sido inclusive uma oportunidade muito especial de estabelecer amizades com pessoas que não são do cenário da igreja. E aí eu fui extremamente impactado pela história desse irmão em Cristo. E o testemunho dele, ele era um cara muito bom em vender materiais de informática. Computadores, impressora, mouse, teclado. Muito bom em fazer isso. Só que ele era o cara vendedor, ele era o meio de campo. Então ele pegava com o fornecedor, ele vendia, ele recebia e ele pagava o fornecedor. E como o volume foi aumentando, chegou um determinado momento que quando ele fez uma grande operação entre receber o material e entregar, o pagamento não veio. E quando o pagamento não veio, ele entrou num colapso, numa crise. Ele começou a dever. E a coisa foi se complicando. E aí, acabou que essa pessoa que fez essa grande operação, divulgou que não havia pagado. E que o cara era um cara crente, cristão, correto. E que o cara estava cobrando, mas era um cara respeitoso. Sabe o que aconteceu? Outras pessoas começaram então a fazer a mesma coisa com o cidadão. Ele falou para mim assim: Johan, eu tinha em notas promissórias mais de 1,5 milhão na minha gaveta. De pessoas das quais eu vendi, não me pagaram. Isso comprometeu completamente a minha renda, a minha família, a minha profissão. Agora eu estava em extrema dívida e eu estava completamente quebrado e sem emprego. Sabe o que eu fiz durante 1 ano da minha vida? Todos os dias, durante 1 ano da minha vida, eu acordava de manhã, eu abria aquela gaveta e eu pegava promissória por promissória e eu ligava para todos aqueles que estavam me devendo. Todos os dias, durante 1 ano, a minha esposa precisou sustentar a nossa casa com o seu salário, as nossas coisas se atrapalharam muito, nós precisamos reduzir demais o nosso padrão de vida, nós entramos numa situação de colapso. Até que um dia o Espírito de Deus ministrou o meu coração, e eu me levantei da minha cama, depressivo, sofrendo, não aguentando mais, e eu abri aquela gaveta, peguei aquelas promissórias, e ao invés de sentar e começar a ligar para quem estava me devendo, eu fui no jardim dos fundos da minha casa, eu peguei uma bacia de alumínio, eu joguei aquelas notas ali, eu joguei álcool naquilo e eu queimei aquele negócio. E eu disse: Senhor, eu não sei o que vai ser de mim, mas eu não posso mais viver preso nessas coisas. Quanto mais acreditamos que algo é nosso, mais escravos nos tornamos disso. Provérbios não apresenta a generosidade como um peso, mas como um caminho de alegria e de leveza. Quem é generoso vive menos ansioso. Aquele homem disse que sua vida foi completamente transformada daquele dia adiante. Ele se sentiu mais leve, sua mente se sentiu mais aberta, ele começou a galgar e pensar em outras oportunidades. Ele abriu seus olhos para ver o que Deus tinha colocado ao seu redor, ele saiu daquela escrivaninha, daquelas notas promissórias. O que acontece no cérebro humano quando pessoas são generosas? Olha que interessante isso. A primeira coisa, doar ativa os mesmos circuitos que comida, afeto e recompensas. Mas às vezes esse sentimento ele perdura ainda mais. A segunda coisa, redução do estresse e da ansiedade. Atos generosos reduzem o cortisol, hormônio do estresse, atividade excessiva da amígdala, medo e ameaça. 3, conexão social e ocitocina. Generosidade aumenta o hormônio do vínculo e da confiança, resultado em mais empatia, maior capacidade de cooperação e menor sensação de isolamento. Quarta coisa, identidade menos centrada no ego. Estudos mostram que pessoas generosas têm menor narcisismo, menor necessidade de controle,
autoestima mais estável, não dependem de status. Quinta coisa, mais senso de propósito e significado. A generosidade está fortemente associada a maior satisfação com a vida, menor risco de depressão, sensação de vida com sentido e cria coerência interna. A minha vida serve para algo além de mim. Sexta e última coisa, capacidade maior de confiar. Pessoas generosas têm capacidade maior de confiar. Confiam nos outros, lidam melhor com frustrações, têm maior tolerância a feridas. Em suma, o cérebro humano funciona melhor quando vive em lógica de partilha do que na lógica de acumulação. Aqui vale uma outra pergunta muito sincera. O que você tem segurado com força demais? Lembra do testemunho do Fernando? Meus irmãos, tudo isso que nós seguramos com força demais, e a ilustração aqui é um copo, isso vai acabar nos machucando e machucando as pessoas que estão ao nosso redor. Um pastor contemporâneo, americano, conhecido como Francis Chan, ele diz o seguinte: se o nosso estilo de vida não parece diferente do mundo, devemos perguntar se realmente cremos no Evangelho. Quem está falando isso é o Francis Chan, não é o Johan, certo, gente? Se o nosso estilo não se difere com o estilo desse mundo, precisamos perguntar se de fato cremos no Evangelho. Eu apresentei para vocês o primeiro personagem, o mais rico e o mais avarento da Disney. E eu queria agora lhe apresentar o personagem mais generoso. Eu queria que vocês conhecessem o Ursinho Pooh. Ninguém vai poder falar que eu estou batendo em vocês hoje, porque botar um Ursinho Pooh, vocês têm noção do que eu posso virar na internet com isso? Olha o que o Ursinho Pooh disse, meus irmãos. Compartilhar o mel deixa o mel mais doce. Olha aí, que palavra. Se ele lesse Provérbios, ele talvez teria encontrado a sua frase embasada em Provérbios 11, 24. A quem dá liberalmente se torna mais rico. Enquanto tio Patinhas vivia na lógica da escassez, o Ursinho Pooh vive na lógica da abundância. Quando eu fui fazer essa pesquisa para encontrar essa imagem, curiosamente, gente, quando eu coloquei assim, tio Patinhas, a maioria das imagens era do tio Patinhas sozinho. Quando eu coloquei o Ursinho Pooh, a maioria das imagens que estão disponíveis na internet são imagens do Ursinho Pooh com os seus. Aquele que é generoso não mede a riqueza pelos seus recursos. O generoso mede as suas riquezas pelos seus relacionamentos. Ele compartilha ou muito ou pouco, porque ele não tem em vista o lucro, ele tem em vista as relações. O seu coração está aberto. O Ursinho Pooh, ele é doutrinado por Atos 20, 35. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Enquanto o tio Patinhas vive na lógica da escassez. Ele mede o seu sucesso no acúmulo. Ele protege tudo o que ele possui, das pessoas que ele tem para se relacionar. O seu coração vive como um cofre, trancado. A doutrina do tio Patinhas está em 1 Timóteo 6,10. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Quando eu e você, nós somos generosos, nós estamos declarando com a nossa vida: Deus é suficiente. Deus é fiel. Deus é digno. O poder de uma igreja não está na sua riqueza. O poder de uma igreja está na sua generosidade. O poder do povo de Deus não está na sua riqueza.
O poder do povo de Deus está na sua generosidade. Por quê, gente? Porque a nossa generosidade, ela é um mínimo apontamento para o Evangelho. Quando eu e você, nós somos generosos, nós somos como uma pequena luz que brilha, que aponta o caminho para um Deus completamente generoso. Um Deus que não reteve o seu próprio Filho, mas o entregou por nós. Generosidade não é sobre dinheiro então, meus irmãos. É sobre confiança. É sobre quem reina a nossa vida. É sobre quem nós acreditamos que Deus é. E a minha oração, enquanto preparava essa mensagem, sobre a minha vida e sobre a vida desta comunidade, que o Senhor possa nos livrar de uma fé teórica. E que Ele nos conduza a essa fé generosa. Porque a fé generosa, ela é visível. Que as nossas mãos estejam abertas para revelar não o quanto nós temos para distribuir, mas que as mãos estejam abertas para mostrar que nós temos um coração descansados no Senhor. Eu queria terminar trazendo um exemplo de uma mulher da Bíblia. Esta mulher é muito conhecida, sua história está em 1 Reis, capítulo 17. É a conhecida viúva de Sarepta. Aquela mulher não tinha sobra, ela não tinha reserva, ela não tinha segurança. Era uma viúva com um filho. Palavras dessa mulher em 1 Reis: tenho apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite. Comerei e depois morrerei. Essa mulher, entretanto, sustentou a vida de um profeta, o profeta Elias. Ela não foi generosa a partir da abundância, ela foi generosa a partir da sua escassez. Quando nós decidimos ser generosos e generosas, é exatamente esse lugar onde Deus decide entrar e aparecer, entrar em cena e aparecer através das nossas vidas. Quando Elias pede pão, ele não está pedindo algo que ela tinha de sobra. Elias está pedindo tudo o que ela tinha. E naquele momento a viúva enfrenta a mesma decisão que todos nós enfrentamos diante do Evangelho. O que eu faço agora? Confiar em Deus ou confiar naquilo que me resta nas mãos? Todos os dias, quando o Espírito de Deus nos desafia a sermos generosos como Deus é generoso, nós vamos ter que responder essa pergunta, a pergunta da viúva: o que me resta agora? Confiar ou continuar segurando aquilo que eu tenho nas minhas mãos? O que ela faz? Ela entrega. O que Deus faz? Deus sustenta. Ela derrama o azeite não acaba. Ela coloca a farinha não falta. Tudo aquilo que, do ponto de vista da lógica do ser humano, representava que aquela mulher estava caminhando para a morte, do ponto de vista de Deus, aquela mulher estava desfrutando de ainda mais vida. É isso que acontece quando nós somos generosos, generosas. E essa história não é à toa, não fica em 1 Reis. Essa história é contada pelo próprio Jesus, séculos depois, em Lucas capítulo 4. Jesus traz essa história, deixando claro que a graça de Deus sempre foi maior do que as fronteiras humanas. Sempre desmontou a meritocracia humana, a ideia dos merecimentos. A graça de Deus sempre vai contra isso. Assim como a viúva, nós estávamos sem recurso, mas Deus entregou tudo o que tinha. Nós não tínhamos justiça própria, nós não tínhamos esperança, mas Deus entrou em cena, e a sua generosidade máxima aparece em João capítulo 3, verso 16.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou completamente o seu único Filho. Nós servimos a um Deus que nunca nos ofereceu as sobras. Deus nunca nos dá aquilo que é fácil. Deus nos deu Jesus. Jesus, porque tinha a identidade do Pai, na cruz o que Ele faz? O mesmo movimento. Ele se entrega completamente. Não é um pouco de Jesus, não é parcialmente, totalmente. Ele tomou toda a nossa pobreza espiritual e Ele nos entregou na cruz do Calvário toda a sua riqueza espiritual. Ele assumiu na cruz toda a nossa morte e nos entregou na cruz toda a sua vida. A generosidade da viúva é um apontamento para Cristo. E muitas vezes nós não vivemos o que Deus espera de nós, porque nós não temos relação com Deus e não entendemos o que Jesus fez por nós naquela cruz. O Velho Testamento nos mostra a generosidade de uma mulher viúva que sustentou um profeta, apontando para um Jesus que revelou a generosidade de um Deus que sustenta o mundo inteiro. Que essa seja uma palavra para que você possa primeiramente descansar no Senhor, saber que você precisa ter em Deus o seu fim, porque se você tiver em Deus o seu fim, você não terá falta de absolutamente nada. Hoje então o Evangelho nos faz essa mesma pergunta, a mesma pergunta da mulher de Sarepta. Você confia em Deus o suficiente para entregar a Ele a sua vida? Meus irmãos, isso não é apelo para dar dinheiro. Isso é um apelo para que nós possamos render o nosso coração ao Senhor. E para que o Senhor tenha a liberdade de usar tudo que somos e tudo que temos para a sua glória. O que a viúva descobriu é o que todo generoso descobre. Aquela viúva descobriu que quem se entrega a Deus nunca fica vazio. Eu me emociono de lembrar. Essa igreja nasceu na pandemia. 3 cultos abertos ao público, fechamos lockdown. Não sabíamos o que fazer com o recurso que tinha. Vi os irmãos do conselho brilhando os olhinhos dizendo: estamos juntando um dinheirinho no caixa. Aquilo me preocupou e minha oração foi: Deus, como a gente vai gastar esse dinheiro? Para que esse dinheiro não seja a nossa idolatria, para que o Senhor não se torne um meio para conquistar dinheiro, mas para que o Senhor continue sendo o fim. Deus nos leva a uma comunidade no Janguruçu, numa casa que quando chove alagava as paredes e as crianças tomavam choque quando pegavam na parede. Ali Deus confirmou o coração da liderança dessa igreja: vamos gastar o nosso dinheiro aqui. O dinheiro que nós tínhamos para gastar ali não era suficiente para a reforma. Mas impressionante, quando nós decidimos dar o passo da obediência, Deus sempre dá o passo da provisão. A casinha da mulher foi reformada. Festejamos, nos alegramos. Cumprimos a missão, Deus. Aí parece que Deus diz assim: cumpriram. As mãos de vocês estão abertas, e quando você abre a sua mão, eu coloco mais. A fome no Janguruçu, o povo precisando de cestas básicas. Quantas cestas precisam? 250. Eu faço a conta, a igreja tinha 80 pessoas. Gravo aqui um vídeo. Irmãos, precisamos de 300 cestas básicas. O homem de Deus gravando o vídeo deu risada, debochou. Nós tínhamos condição de 300 cestas básicas? Não tínhamos.
Quando chegou nas 80, eu disse: Deus, agora o azeite acabou. Mas quem entrega tudo a Deus percebe que nunca fica vazio. Tesoureiro da igreja, me liga. Pastor, tomamos um golpe. Como assim? A conta bancária. Tiraram o dinheiro da conta? Não, colocaram. E como é que é golpe? É muito dinheiro, pastor. Uma pessoa vendo o nosso compromisso, sabendo a nossa história, nos enxergando como aqueles que queriam ser generosos, dando tudo o que tinha, foi extremamente impactado e disse: eu tenho um dinheiro, eu quero doar cestas básicas, mas se eu fizer isso através da minha empresa, eu vou ter o ICMS e esse valor não vai virar cesta, vai virar imposto. Eu quero que seja cesta. Eu quero entregar isso a essa igreja para que eles façam isso. Irmãos, quando essa conversa começou, no meu coração era assim: esse homem estava falando de 5 mil reais. Ele não queria perder 500 para transformar esses 500 em cestas básicas. Quando o Gilberto me liga dizendo: tomamos um golpe, colocaram dinheiro demais, eu conversando com ele achando que eu estava falando de 5 mil reais. E ele insistindo: é um golpe, é um golpe. Eu disse: por que é um golpe? Ele falou: porque não é 5, é 50 mil reais. Depois veio mais 25. O que eram 300 cestas básicas para aquele lugar, até hoje chega a cesta básica no Janguruçu. Quantas cestas básicas chegaram? Perdemos a conta e choramos de alegria por isso. É isso que Deus espera do seu povo, meus irmãos. É isso que Deus tem para nós. E se hoje você está escutando a voz do Senhor, em nome de Jesus, não endureça o seu coração. E mais uma vez, não estou falando de oferta e de dízimo. Seja generoso no caminho, seja generoso na sua casa. Marido, seja um marido reconhecido pela sua esposa como alguém generoso. Esposa, seja conhecida pelo seu marido como alguém generosa. Filhos, sejam conhecidos porque vocês são generosos com seus pais. Pais, sejam conhecidos porque são generosos com seus filhos. Crentes, sejam conhecidos porque são cristãos generosos. É só disso que a gente precisa, porque isso revela um apontamento muito severo à pessoa e à obra de Jesus. Deus cuida de mim, eu vou cuidar de vocês. Não foi isso que ele gritou na cruz do Calvário quando disse: em tuas mãos, Pai, eu entrego o meu espírito. Deus está cuidando de mim, por isso eu cuido de vocês. Isso é o Evangelho. E nós somos chamados a isso, a render o nosso coração a esse movimento, a esse rio que flui. Como é precioso ouvir um homem de Deus aqui, dizendo: prosperei, consegui dinheiro, juntei, me organizei. Mas a história não acaba aí. Como é poderoso poder ouvir: perdi. Mas mesmo perdendo, Deus transformou aquilo que eu havia perdido em um ganho imensurável. Dinheiro nenhum consegue construir memórias afetivas, dinheiro nenhum consegue construir uma família forte, dinheiro nenhum, aliás, porque corre atrás de tanto dinheiro, destrói tudo. O que levanta, o que sustenta é a generosidade. É viver sobre isso. Deus está cuidando de mim, eu vou cuidar de você, acabou. Caiu 60%, Deus está cuidando de mim, eu vou cuidar de você. E não essa maluquice dessa teologia de prosperidade que só bota a gente assim, igual um foguete. É ganhando, 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 melhorando, melhorando, melhorando. Não. O conceito bíblico, mais que vencedores, sabe o que significa mais que vencedores? É que até mesmo os nossos inimigos, quando triunfarem sobre nós, eles serão utilizados para que Deus cumpra em nós o seu propósito. Um cristão é próspero não porque ele não vai encarar a falência, não porque ele não vai encarar a dívida, não porque ele não vai encarar a escassez. Ele é próspero porque mesmo falindo, ele tem um Deus que não o desampara e ele descansa. Mesmo quebrado, ele usa daquela quebra, Deus usa daquilo para reconstruir um novo vaso. É por isso que nós somos prósperos.
Então, meu irmão, minha irmã, mergulhe nesse rio. Ora serão águas fortes, ora serão águas bem rasas, mas toda hora será água viva. Toda hora nós teremos o que beber e teremos o que compartilhar, toda hora. É para isso que nós somos chamados. Amém, igreja? Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Pai, nesta manhã nós somos confrontados, mas também convidados a termos uma postura e um coração diferente, a sermos generosos, generosas, a dedicar a nossa vida para uma só mensagem: Deus cuida de mim e por isso eu cuido de você. E as expressões disso, elas são inúmeras. É na fartura do abraço, é na fartura do pão, é na fartura do dinheiro, é na fartura da carona, é na fartura da sensibilidade, é na fartura de chorar junto com quem está chorando. As expressões são inúmeras, mas Senhor, nós queremos te pedir um só coração, que é o coração de Jesus Cristo. Todos aqueles que estão vivendo um lugar de tristeza, que eles possam receber do Senhor a alegria para continuar sendo generosos. Falando com a vida: Deus cuide de mim e eu vou cuidar de você. E experimentando também da comunidade, do cuidado, do abraço, do conselho, da companhia, da intercessão, da oração, do ânimo. Obrigado porque a viúva de Sarepta é um apontamento e Jesus Cristo abriu um caminho para uma nova vida. Que essa igreja seja conhecida por isso, pela sua generosidade, por pessoas que estão comprometidas em serem cuidadas por Deus e cuidam uns dos outros. E de olhos fechados, cabeça baixa, talvez essa manhã seja uma manhã especial, da qual Deus está falando ao seu coração. E você hoje reconhece que em Jesus Cristo, Deus entregou todas as coisas por amor a você. E esta manhã pode ser para você uma manhã de salvação. Como isso acontece? Se com tua boca tu confessares, se você crê de todo o coração que Jesus Cristo morreu, mas no terceiro dia Ele ressuscitou. Se você acredita que o sacrifício de Jesus foi para pagar o preço do seu pecado e você se arrepende dos seus maus caminhos, se você se render a Jesus dizendo: és tu, meu Senhor e meu Salvador, você será salvo. Talvez nós estamos numa manhã de salvação aqui. Se você entende que esse é o seu dia, esse é o seu momento e essa é a sua decisão, se você quer receber a Jesus como seu Senhor e seu Salvador, levanta uma das suas mãos, eu gostaria de orar por você, onde você está. Deus abençoe a sua vida. Alguém mais gostaria de fazer isso? Deus te abençoe. Deus te abençoe. Alguém mais gostaria de tomar essa decisão? Talvez alguém chegue pertinho de você, essa pessoa só quer orar contigo, te dar um abraço, te encorajar. Pai, nós como comunidade de fé, oramos por esses nossos irmãos, nossas irmãs. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor é o pão vivo que desceu do céu. Obrigado porque em Ti nós temos esperança e vida eterna. Obrigado porque a eternidade começa hoje. Nós podemos desfrutar da Tua doce companhia, sermos a habitação do Teu Espírito e experimentarmos, ainda que não seja de forma integral, mas nós já experimentamos
coisas das quais ouvidos humanos, olhos humanos nunca ouviram, nunca viram. Porque essas coisas só são geradas à luz do Teu Espírito. Que esses nossos irmãos e irmãs possam desfrutar da graça do Senhor. Que eles possam ter a certeza que todo o pecado, toda a escrita de dívida que era contra eles, foi paga na cruz do Calvário. Que eles entendam que, pelo Teu sangue, nós somos lavados dos nossos pecados, e nós somos libertos do castigo que estava sobre nós. O inimigo de Deus não tem mais poder sobre nossas vidas, a nossa sentença não é mais morte. Está decretado sobre nós vida e vida em abundância, porque nós estamos em Jesus. E que essas pessoas possam desfrutar disso. É o que nós oramos em nome de Jesus. E a igreja diz: amém.